eu quero deixar o meu parabéns, porque vocês nessa sexta-feira estão fazendo 66 anos. Obrigado, muito obrigado. E a gente sabe que são 66 anos levando informação de qualidade, buscando o desenvolvimento regional, promovendo cidadania aqui na região. E é uma honra para mim estar aqui hoje. É o primeiro lugar aonde a gente vem em Foz do Iguaçu, está sendo aqui agora com vocês, a nossa chegada aqui. Ou seja, a gente está começando super bem o nosso tempo aqui em Foz, nessa viagem, em que a gente busca trazer informações sobre como a gente pode votar melhor, preencher com melhores quadros o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa. E quando a gente olha para a Lava Jato, para o que aconteceu, ela é o exemplo de como não deve acontecer o fim de uma operação no Brasil. Como que você espera que aconteça o fim da operação? As pessoas culpadas sendo responsabilizadas, punidas, mandando um forte recado para a sociedade de que político corrupto não tem lugar no Brasil. De que político corrupto, o lugar dele é na cadeia. Mas como é que acabou a Lava Jato? Eles acabaram com a força-tarefa, quando a gente ainda tinha vários casos, várias operações para fazer, bilhões para recuperar. A Lava Jato teve acordos de recuperação de 15 bilhões de reais, mais de 5 bilhões foram efetivamente recuperados. A gente acusou mais de 500 pessoas, tinha muito mais gente para acusar, mais 170 condenadas por crimes graves, tinha muito mais gente para ser condenada, e eles acabaram com a força-tarefa e eles começaram a mudar as leis para derrubar condenações, para acabar com as ações de improbidade. Então, a gente tinha ações de improbidade contra políticos e partidos, cobrando mais de 40 bilhões em multa. 40 bilhões, não é bilhões em multa. E o que eles fizeram foi, num dia no Congresso Nacional, derrubar a lei de improbidade administrativa e, com isso, derrubar todas as nossas ações de uma canetada. Além disso, o Supremo Tribunal Federal passou a mudar os seus entendimentos, mudar a regra do jogo. E não só aplicar nova regra para o futuro, mas aplicar para o passado para derrubar as condenações. Então mudou a regra que dizia que... Criou uma nova regra dizendo que agora o réu delatado tem que falar depois do réu delator. Nunca existiu isso, não existe no mundo inteiro isso. Criou essa nova regra, tudo bem ele criar nova regra, derivando isso do princípio da ampla defesa, não tem o problema com a nova regra. O problema é criar nova regra e aplicar para o passado, quando ela não estava em nenhum lugar, nenhum código, nenhuma lei, não estava na Constituição em lugar nenhum, permitindo a anulação dos casos. Em 2019, o Supremo mudou também a regra sobre qual é a justiça que processa e investiga a corrupção. Mudou para a Justiça Eleitoral, que não é vocacionada para isso, que não vai combater a corrupção como a Justiça Federal combatia. Mudou a regra, é péssima para o futuro, tenho várias críticas em aplicar essa regra para o futuro, mas pior do que isso é aplicar a nova regra para o passado, quando ela não existia. A gente processou a Lava Jato na Justiça Federal porque essa era a regra do jogo. Se fizesse diferente, ela era derrubada. E a gente fez o certo. E aí eles mudam a regra em 2019, aplicam para trás e derrubam de qualquer jeito? Peraí, então se a gente tivesse julgado a Lava Jato na Justiça Eleitoral, teria sido anulada lá atrás. Isso? Isso mesmo. Mas como a gente julgou na Justiça Federal, a gente seguiu sem ela ser anulada, e no futuro eles mudam a regra no jogo, aplicam para o passado e é anulada de qualquer jeito? A gente vive no país da impunidade, no país em que os corruptos, a mensagem que se passa é: venham para o Brasil, roubem, façam o que vocês quiserem aqui e vão embora, porque aqui é o país da impunidade. Se você quer um lugar para você roubar as pessoas e sair impune, sair com o dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro e ir embora, é aqui. Aqui é o país em que político corrupto cresce na política, elege outras pessoas, forma uma tropa de choque no parlamento ou consegue altas posições e passa a ser modelo de conduta para os demais. É isso que a gente precisa mudar no Brasil. 11h47, se o senhor me permite, apenas para dizer uma das observações que o doutor Deltan fez, entre as demais, que ele diz o seguinte: dois réus, um é delator, um resolve fazer a delação. E aí se criou realmente uma regra que esse não poderia falar depois do outro réu, que não sendo o delator. Mas isso é tão primário, me parece que qualquer acadêmico do curso de Direito, que se um réu trouxer um fato novo, o Ministério Público adita, ou em separado vai fazer a investigação daquilo. Mas a regra de um falar primeiro com o outro, como se o réu que não delatou ficou sem defesa, não me parece ser verdadeiro, porque não é, digamos, um fato novo trazido na denúncia pelo delator, né? Então, certíssimo. Mas, enfim, ficou se criou isso, sentenças foram anuladas por conta disso. Inclusive, sentença condenando a empresa a devolver mais de 300 milhões de reais foi anulada com base nessa mudança de regra. Né? Por quê? Porque tinha dois réus. Tinha o réu A, tinha o réu B, ou mais do que isso. Daí aquele deveria ter falado primeiro que esse. Mas alguém ali acrescentou algum fato novo no sentido de verdadeiramente poder absolver ou condenar mais veementemente? Não.
Não, absolutamente nada. Apenas, entendeu? Um falou na quinta e outro falou na sexta. Daí, qual é o problema? Não, mas é sério, né? É assim. Enfim, se criou situações... realmente, essa questão que o senhor fala de desaforar para a justiça eleitoral algumas investigações, nós temos um caso típico aqui em Foz do Iguaçu. Uma operação que, num primeiro momento, prendeu 99 pessoas. Me ajude, por favor. Nipote, como é que era o nome da... Pecúlio. A Pecúlio, né? Depois... A Pecúlio, que foi 99 pessoas que foram denunciadas, né? E agora está ainda, como dizia minha afinada mãe, em langue, não sabendo para que lado vai o processo, se fica na justiça eleitoral ou se fica na justiça comum, federal, para saber qual era o objetivo, né? Porque se eu cometi um crime dizendo que era para usar esse dinheiro para fins eleitorais, de organização, pagamento de campanha, vai ser a justiça eleitoral, né? Criaram essa competência e aí está, né, doutor? O senhor compreende até 200 vezes melhor que eu. E a gente fica sem saber. Assim, eu li sobre um caso daqui, Nelson, você vai me corrigir se eu estiver errado, vocês, né, você, Nélio, Dante, que conhecem bem a cidade, o que está acontecendo aqui. Eu li sobre um caso aqui em que existia um pagamento de mensalinho para os vereadores. Sim. Para conseguir apoio político. Uma reprodução do mensalão, só que em escala menor. O que reflete um problema de corrupção, claro, e um problema de governabilidade do Brasil, em que muitas vezes o prefeito... Que agora está no orçamento secreto, né? Exatamente. Esse é um dos problemas do Brasil. A gente tem um grande número de partidos políticos, um número infinito aí de partidos políticos, 35, o maior número do mundo de partidos políticos, e o presidente, o governador, o prefeito, para governar, ele precisa formar uma base aliada. E para ele formar uma base aliada, imagine você sentar para negociar com 35 pessoas, 35 interesses. E esses partidos, eles não têm programa próprio, ideologia própria. Não, são interesses, pessoas que estão pensando no próprio umbigo. Muitos partidos são partidos de aluguel, partidos dominados por caciques que querem oferecer apoio em troca de cargos ou de dinheiro, como nesses casos. E essa governabilidade acaba muitas vezes descambando para esquemas de corrupção, como aconteceu no Mensalão, como aconteceu aqui no Mensalinho, aqui em Foz do Iguaçu. E a pergunta que eu faço é, quem está na cadeia do esquema do Mensalinho aqui em Foz? Alguém está na cadeia? Ninguém, né? Ninguém está na cadeia. Então, esse é o sistema brasileiro. Competência. Na maioria daqueles que foram... teve um julgamento parcial... com absolvição de 70% aproximadamente de pessoas que foram acusadas, mas um número muito reduzido de todos os envolvidos. Uhum. E aqueles que detinham cargo político, no caso dos vereadores, ainda não tem uma manifestação final do Poder Judiciário dizendo quem é que vai julgá-los. Se vai ser um juiz da Justiça Eleitoral, se vai ser justiça especializada ou não. E ainda a gente tem o foro privilegiado, que protege os corruptos de maior escalão. A gente tem uma série de problemas na justiça brasileira que a gente precisa mudar se a gente quer uma justiça eficiente, uma justiça que funcione, que mande um recado claro para a sociedade de que criminoso aqui, não importa o tamanho, não importa o escalão, não importa a altura política dele, vai para a cadeia. A gente precisa mudar isso e mandar um recado forte para a sociedade de que corrupção aqui não tem vez. Não é assim que funciona hoje. Hoje, como você bem colocou, Nelson, a gente tem um sistema em que se discute competência. Isso nos Estados Unidos é inimaginável, inimaginável. Isso já uma discussão quanto a qual justiça julga jamais anularia um caso nos Estados Unidos. Aqui acontece a anulação. A gente tem uma justiça morosa que gera a prescrição dos casos, demoram tanto que as punições são canceladas. A gente tem um sistema muito fácil de anular os casos, a gente ainda tem o foro privilegiado que protege políticos, ou seja, a gente tem um sistema todo feito para não funcionar. O que a gente precisa de mais urgente hoje mudar? E existem propostas no Congresso Nacional para mudar isso. A gente precisa, o mais urgente, a gente precisa de prisão em segunda instância, a gente precisa de fim do foro privilegiado. São as duas coisas mais urgentes. Precisa de uma série de outras mudanças que a gente defende também, mas essas duas são as mais urgentes. E por que o Congresso não aprova quando 99% da sociedade brasileira quer fim do foro privilegiado e quer prisão em segunda instância? Não aprova porque não interessa para quem está lá, porque 1/3 do Congresso Nacional Brasileiro é investigado e processado por crimes e improbidade administrativa. Você já imaginou você em algum lugar e entrar na rádio, entrar na sua empresa aí, entrar na sua igreja e 1/3 das pessoas serem processadas por crimes ou por improbidade? Isso é inimaginável. Se tiver 1% sendo investigado, processado é muito.
Eles estão lá, são investigados, processados, e eles não vão aprovar regras que vão permitir que eles mesmos sejam punidos. Então, se a gente quer a mudança do Brasil, se a gente quer colocar ordem nessa casa da mãe Joana, que virou a política e a corrupção na política, a gente precisa renovar o Congresso, mas com qualidade. A gente precisa levar para o Congresso Nacional mais de 200 pessoas de diferentes partidos, mas que têm um compromisso claro com o combate à corrupção. E existe um projeto hoje da sociedade, que nasceu na sociedade para fazer isso, que é um projeto apartidário chamado de 200+. E eu, junto com o Fábio, a gente tem viajado para divulgar não só esse projeto, mas um também que depois ele vai comentar para a renovação da Assembleia Legislativa, que é um projeto para levar para o Congresso Nacional mais de 200 deputados e senadores. Não importa o partido, mas importa que eles tenham os seguintes compromissos: combate à corrupção, e aqui entra o fim do foro privilegiado e prisão em segunda instância. Em segundo lugar, fim ou redução do fundo eleitoral, que foi de 2 para 5 bilhões de reais, tirando dinheiro da saúde, educação e segurança. Isso é um escândalo, isso é uma vergonha. E, em terceiro lugar, a compromisso com a preparação política. Nós vamos voltar ao assunto, doutor Deltan, e eu não quero ser deselegante aqui com o Fábio. O Fábio Oliveira, pré-candidato a deputado estadual. Bom dia, Fábio. Bom dia, Nelson. Bom dia, Nélio. Bom dia, Dante. Né? Como o Deltan falou, Foz do Iguaçu em festa, né? Por dois motivos. Primeiro, a rádio, né, que está comemorando o aniversário, e o segundo, aniversário do Marco das Três Fronteiras, aí, né, que não tem brasileiro que não saiba desse ponto, né, que tão importante aqui, né, estrategicamente, politicamente, né, aqui do nosso Paraná, e que está localizado aqui em Foz do Iguaçu. Então, parabéns aí, né, à rádio, parabéns aí a todo o povo de Foz do Iguaçu. 119 anos. Olha aí, quanta história, né? Quanta gente já passou por ali, quanto brasileiro já esteve ali, né? Mas, Nelson, eu agradeço esse convite para estar aqui e falar um pouco também desse projeto que o Deltan está comentando, né? Que é o projeto 200+, que visa essa renovação da Câmara, do Senado. Também um projeto que surgiu fruto do 200+, que é um projeto que a gente entende que também ele traz essa possibilidade de renovação aqui da Alep, e a gente entende que essa renovação ela vai ser benéfica para todo o paranaense e para todo, inclusive aqui para Foz, a gente entende, né? Porque um dos princípios, ali só me adiantando um pouco, né, que é o princípio da fiscalização, a gente entende hoje que não existe uma fiscalização efetiva por parte dos deputados estaduais, nem da Alep, nos poderes executivos, nem no judiciário. E o que causa essa falta de fiscalização? Corrupção. E um caso que a gente vê aqui em Foz, né, que a gente percebe que a falta de dinheiro, né, vinda do Estado, ela poderia trazer uma melhora significativa para a saúde da população de Foz, que é o caso do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, né, que está sofrendo hoje com falta de dinheiro. Não é uma obrigação, e quem sabe um projeto, né, transformar ele um hospital regional, por que não, né? Poderia trazer esse benefício não só para Foz, mas para todas as cidades da região aqui. Agora são 11h57. Nélio, só para registrar aqui também no Facebook da Rádio Cultura, além do seu Onofre, está o Reinaldo Alexandre, o Álvaro Miranda Fernandes Filho está nos ouvindo lá em Maringá, e a Ana Maria Fernandes está ouvindo nós lá no Pontal do Paranapanema. Diga, Nélio. Pelo WhatsApp tem uma série de manifestações Daqui favoráveis e contrárias ao que tem. E vai para o Fábio e para o Deltan. Para mim, me parece assim, que pior do que uma derrota eleitoral é a expectativa do poder. E também me parece que há uma certa dicotomia entre essas duas classes, né? Para usar uma expressão que o Nelson usa de um fato que aconteceu na Espanha com ele, político é de outra galáxia, é de outra categoria, é de outro nível, né? E me parece que para a sociedade é assim, a sociedade é uma coisa e a classe política é outra. Nesse sentido, vocês vêm e colocam tanto 20+, quanto 200+, mas também como pré-candidatos. Em não tendo eleição, como é que fica isso? Murcha também? Nélio, pode explicar um pouquinho melhor a tua questão? Não, porque... Caso vocês não sejam vencedores. Isso. Né? Como é que fica esse projeto? E o que muda para a sociedade como um todo? Ou é apenas um discurso político? Ou que nesses 90 eleitoral? se chegue a 20, desses 20 chegue a 1. Digamos Ótimo, que se excelente. conquiste 10%. Excelente. Nélio, a tua pergunta é ótima porque mostra o fosso que existe entre a sociedade de um lado e os representantes eleitos do outro. A gente precisa acabar ou reduzir esse fosso de representatividade. E esse fosso fica evidente em questões em que existe aquilo que chama de conflito de interesses. O que é conflito de interesses? O representado ele tem que representar o representante.
Desculpa, o representante tem que representar o representado, ou seja, o político tem que representar a sociedade. Mas em alguns casos existe o interesse do político que conflita com o interesse da sociedade. O caso do foro privilegiado é um caso claro. O político, para ele, interessa ter foro privilegiado, interessa para ele que o sistema de justiça não funcione, especialmente quando ele é corrupto. Enquanto para a sociedade interessa que acabe com o foro privilegiado e que aquela pessoa seja punida. Outro exemplo, fundo eleitoral. Para o político, ele quer o maior fundo eleitoral possível, ainda que tire dinheiro da saúde, educação e segurança para ele garantir a própria reeleição. Um absurdo isso. Enquanto para a sociedade interessa que o fundo eleitoral seja o mínimo suficiente, num país de miseráveis, o mínimo suficiente para rodar as campanhas com dignidade, para funcionar a democracia, mas o resto dos recursos tem que ser aplicado para saúde, educação e segurança. É outro caso em que o interesse do político conflita com o interesse da sociedade em geral. Como que a gente muda esse tipo de situação? Simples, colocando lá no Congresso Nacional, colocando na Assembleia Legislativa, quem já tem um compromisso explícito e claro com os interesses da sociedade, ainda que em prejuízo do interesse específico da classe política. E é esse tipo de alinhamento que esses projetos 200 mais e 20 mais objetivam fazer. A gente tem muito clara a percepção de que uma pessoa, 2, 10, 5 não vão fazer diferença. Por isso que eu estou viajando, falando não só das minhas perspectivas individuais como pré-candidato, do que eu acho que precisa para o Brasil e para o estado do Paraná. Precisa de prosperidade econômica, tem várias pautas nessa linha. Precisa de justiça, tem várias pautas nessa linha. Reforma do Supremo, tem uma série de pautas importantes que eu considero, sobre as quais eu tenho falado, mas a gente precisa mais do que isso. A gente precisa levar mais de 200 pessoas com esses compromissos mais básicos e claros do mundo, que são esses compromissos que eu mencionei. Com a preparação política para enfrentar os desafios do país, com o combate à corrupção e o compromisso com a redução e extinção do fundo eleitoral. Esses são compromissos claros e básicos para a gente ter lá no Congresso Nacional pessoas que efetivamente representem a sociedade. E como que funciona esse projeto? Tem um site que você encontra lá que é o 200 mais. Racionalmente coloca 200 em quanto tempo? Não é nessa eleição agora desse ano, né? Não necessariamente é numa eleição. Pode ser que a gente demore 1, 2, 3, 4, mas é o único caminho. É o único caminho, Nélio, que a gente tem para a mudança. Não existe outro caminho. Às vezes as pessoas flertam com soluções ditatoriais, mas olhem para as ditaduras ao redor do mundo. Elas não funcionam, elas não são boas para a sociedade. Não tem uma que seja boa para a sociedade. O único caminho é pela democracia e pelo envolvimento maior da sociedade na coisa pública. Não adianta a gente esperar que a solução vai cair no nosso colo ou que os problemas vão ser resolvidos de cima para baixo, especialmente esses problemas históricos arraigados como a corrupção. Se a gente quer mudança, a gente precisa construir a solução de baixo para cima. E a construção passa necessariamente pelo voto consciente e pelo voto em pessoas que representem a sociedade. E para isso que existem projetos de mobilização como esse, que é o Projeto 200 Mais, que tem um site. Você entra lá como cidadão, você pode assinar. Quando você assina, você está dizendo, eu só vou votar em candidatos que preenchem esses 3 requisitos. E a partir de 16 de agosto, esse site vai filtrar no mar de candidatos existentes quem são aqueles, por estado, que preenchem esses 3 requisitos básicos. Ou seja, esse projeto não vai dizer quem são os 200, não. Ele vai filtrar, se no Paraná tiver 300, 400, 500, 600, 1.000, ele vai filtrar e vai mostrar quem são os 500, 600, 1.000, que assinaram os termos de declaração, assinaram os termos de compromisso e que estão efetivamente comprometidos com essas causas básicas da sociedade. Esses 3 pontos que eu mencionei, preparação política, combate à corrupção e redução ou extinção do fundo eleitoral, são básicos, mas se você passar esse filtro hoje nos 513 deputados, não sobram 30. E, Nélio, indo agora bem a fundo na tua questão, pode ser que a gente não eleja 200, pode ser que a gente eleja 10, 20, 30, 40, 100, mas cada um a mais que a gente eleger é uma vitória para a sociedade. A gente vai ter mais um lá efetivamente representando a gente. E não tem outro caminho para a mudança a não ser a gente selecionar quem vai entrar no Congresso, pessoas que melhor representem a sociedade brasileira. Hélio, e surfando ainda na tua excelente pergunta, só lembrando, Deltan, o projeto ele é apartidário, né? Então ele pode entrar qualquer candidato de qualquer partido, desde que ele se comprometa com aqueles 3 princípios, tanto no projeto 200 mais quanto no 20 mais. Mas, Nélio, um fato interessante que a gente precisa também avaliar é a questão da qualidade do voto do brasileiro, né, que tem tudo a ver com essa tua pergunta. Se a gente for pegar a última eleição, nós tivemos no Senado 84% de novos senadores. Nós tivemos na Câmara 47% de novos deputados federais. E aqui na LEP nós tivemos 44% de novos deputados estaduais. Então, o que a gente imagina quando a gente pega um resultado de uma eleição dessa, lá 2018, lá, né? Cara, renovação, agora a coisa vai andar. Aí eu pergunto para vocês e pergunto para os nossos ouvintes, cadê o resultado dessa renovação? Então, a conclusão que a gente chega é que não foi uma renovação, foi uma troca. Porque se fosse renovação, a gente veria resultados positivos para a sociedade.
E esses 2 projetos, eles estão propondo uma renovação com qualificação. Porque se o candidato, previamente, ele se compromete com esses princípios do projeto 200+ a nível federal e do 20+ a nível estadual, já existe uma premissa mínima, que é unânime para todo cidadão, de querer que, por exemplo, no Congresso, como o Deltan falou, tenha o fim da corrupção, o fim do fundo eleitoral e a preparação política. E no caso do 20+, aqui para o Estado, é a preparação política também, o candidato realmente se preparar, fazer curso para isso, curso de 100 horas, que é a regra que o projeto coloca. E os 2 seguintes princípios é o princípio da transparência e o princípio da fiscalização. Transparência por quê? Nós vemos hoje que não existem ferramentas de transparência na LEP hoje. Existe um portal da transparência, mas é uma dificuldade de você conseguir qualquer informação lá. E o que nós poderíamos evitar na história do Paraná se nós tivéssemos a ALEP comprometida com transparência e a maioria dos deputados comprometidos com transparência? A gente não teria o caso dos funcionários fantasmas. 24 milhões desviados em folha de pagamento, né, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E quem que pagou essa conta? Nós. E a fiscalização? Por que fiscalização? Se nós tivéssemos efetivamente os deputados estaduais comprometidos em fiscalizar o Poder Executivo e o Poder Judiciário, nós teríamos evitado ou minimizado e muito o problema da corrupção dos pedágios. Só um caso, né, de corrupção, que eu vou dar um exemplo para vocês, que foi um contrato de roçada, que é um contrato super simples, que não existe técnica nenhuma envolvida, foi desviado 14 milhões de reais. Ô, Fábio, se eu convidar você e o doutor Deltan para depois do intervalo continuar conosco, vocês têm agenda para isso? Temos, vai ser uma honra. Tá? Com certeza. Mas vocês estão fazendo o maior comício que vocês poderiam fazer na região aqui. Só faltavam dizer que não, que eu ia aceitar. Aí eu ia falar, tá, parabéns. 12 horas.